Ok, só mais um minuto. Gravando, né? Hoje é dia 3 de outubro de 2020. Essa aqui é a nossa segunda aula facultativa, referente à lista de exercício, né? Número 02, né? E a aula vai ser basicamente a discussão de dúvidas, né? A apresentação de dúvidas de vocês com relação a esta lista de exercício. Ok, começando então, a primeira questão trata de uma apreciação ao longo de um período, né? A taxa de câmbio era 5,80, foi para 5,20. Alguma dúvida quanto a esse exercício? Alguma pergunta? Algum questionamento para o professor? Todos conseguiram fazer o exercício? Sim. Então tá, então não tem por que discutir, né? Quem é que está falando? Desculpe. Karine. E aí, Karine? Responde a D para mim. O que tu respondeste? Vale a pena para o produtor de soja vender seu produto? Eu coloquei assim: está sendo lucrativo para o exportador vender a soja com ambas as cotações. Porém, no Uhum. mês de junho, com uma depreciação maior do real em frente ao dólar, a produção está mais vantajosa, pois o exportador recebe mais que o dobro de lucro em relação a setembro. Sim, né? Claro, boa resposta. Ou seja, sempre que o dólar se valoriza, né? Ou de outra forma dizendo, mas é a mesma coisa nesse exemplo, nessa pergunta 1, né? Quando o real se desvaloriza frente ao dólar, isso é uma vantagem para o exportador e um prejuízo para o importador. Como a gente está falando aqui de exportação de soja, né? Essa valorização do real frente ao dólar, ou seja, o real agora eu preciso de menos reais para comprar esse mesmo dólar em setembro, né? Apenas R$ 5,20 para comprar esse mesmo dólar. Eu precisava de R$ 5,80 para comprar esse dólar em junho, né? Portanto, é melhor, desculpe, é pior, né? Ou seja, vai ser mais difícil em setembro, ou pelo menos vai diminuir o lucro do exportador de soja em setembro em relação a junho, né? Então, essa apreciação do real, essa valorização do real, ela não é benéfica para o exportador, né? Ela diminui a margem do exportador, diminui o montante de ganho que o exportador tem. Professor. Ótimo, fala. Tudo bem? Tudo eu até, quando começaram a ler a questão, eu achei que eu tinha respondido errado, mas eu acho que está correto. Eu botei que, apesar dele não ter tido prejuízo, se for feita uma comparação com o mês de junho, não valeu a pena, né? Mas que o seu faturamento foi menor, né? É isso aí, é que essa variável não é controlada pelo exportador, né? Quem determina a Exatamente. taxa de câmbio ou é o mercado, como, né, no seu conjunto de agentes econômicos, ou dependendo da situação, é o governo que interfere nessa taxa de câmbio, né? Uhum. Atualmente, por exemplo, o dólar está muito valorizado, né? Ou de outra forma, né, o real está muito desvalorizado, né? E isso é uma grande vantagem para os exportadores, né? É muito vantajoso, né, para os exportadores, principalmente, né, as exportações agrícolas, cujo preço das mercadorias, né, dos produtos agrícolas estão em alta, né? Está sendo duplamente vantajoso. Primeiro, porque o preço em dólar do arroz, da soja, do próprio trigo, né, e de outras mercadorias agrícolas está com valor bem alto no mercado internacional. Junta-se a isso uma taxa de câmbio favorável, ou seja, um real muito desvalorizado, né, o que faz com que o ganho do exportador seja muito grande. Tá bom, obrigado. Respondido, mais alguma dúvida quanto a essa questão 1 ou podemos ir para 2? Ok, se não tem dúvidas, vamos para 2, então. A pergunta 2 é a mesma lógica da pergunta 1, né? Só que, nesse caso,
uma depreciação do real, né? Não é uma apreciação, é uma desvalorização do real frente ao dólar. Então, em maio de 2020, o real, tu tinha que pagar R$ 4 para comprar um dólar. Agora, em outubro de 2020, tu vai precisar de R$ 6 para comprar esse dólar. Só um pouquinho que tem gente pedindo autorização aqui para entrar, só um pouco. Eu acho que é isso. Ok, voltamos. Então, o que acontece? Isso, né, vai gerar o quê? Um custo maior para o importador, ou seja, o importador ele vai ter mais gastos em reais para importar, por exemplo, equipamentos médicos, né? Vai ser mais caro para o importador importar equipamentos médicos, né? Por quê? Porque agora, na hora que eu transformar a despesa de dólares para reais, eu não vou multiplicar por 4, eu vou multiplicar por R$ 6. Alguém teve dificuldade de calcular essa questão? Ninguém teve dificuldade? Não. Quem é que pode me dar a resposta da alternativa A? Cara, eu ia te fazer uma pergunta, mas daí eu já te dou a resposta junto. Pode ser. Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Moreto. A Bruna Moreto. Fala, Moreto? Uhum. Fala, guria. Eu calculei a assim, despesa como se fosse o RT, que é Receita Total, 100 vezes 10 mil para dólares. A despesa total é assim, isso, tá? E depois, $1 milhão vezes 4, que vai dar 4 milhões de reais. Exatamente. E depois por 6, $1 milhão vezes 6, que vai dar 6 milhões de reais em despesa. Aí tem a de maio e de outubro. É isso aí, perfeito. É isso aí, corretíssimo. Tá? É por aí. E aí, qual é a conclusão que tu teve no item, primeiro no item C? O que aconteceu antes e depois? No C? No item C. Tá. Antes da depreciação cambial, o importador lucrava R$ 10 mil em maio, por unidade. E depois da depreciação cambial, ele passou a ter um prejuízo de R$ 10 mil em outubro, por unidade. Moral da história, ele não vai importar carro, né? Depois que o real ficou, aliás, o dólar ficou muito caro em relação ao real, provavelmente, né? Ele não vai importar mais carro, porque o máximo que ele consegue vender carro não, desculpa, equipamento. O máximo que ele consegue vender o equipamento é 50 mil, né? Então ele não vai ter prejuízo, né? Então, o que mostra esse exemplo, né? Mostra que quando o dólar está muito valorizado no Brasil, isso gera o quê? Gera uma dificuldade para importação de equipamentos, de carro, de produtos manufaturados, né? De todo tipo de produto que é produzido no exterior. Novamente, tem alguma pessoa pedindo, pessoal, só um pouquinho. Ok. Ficou clara a resposta do professor? Alguma dúvida quanto a essa questão 2? Professor, boa tarde. É a Boa Vitória. tarde. Tudo bem, Vitória? Professor, eu tô com uma dúvida, eu só queria confirmar com o senhor essa situação de importação em relação à questão C ali, que pede também o lucro total e unitário. Eu queria saber se a fórmula unitária que eu uso é igual da exportação? Assim, o lucro total, tá? No caso aqui, é receita total menos despesa total, tá? A receita, aqui só em reais, tá? É a mesma fórmula, tá? É receita total menos despesa total. Como é que tu vai calcular a tua receita total? Quantos equipamentos tu vai vender no Brasil? 100 unidades. E vai vender a que valor máximo cada um? 50 mil, menos a despesa total em reais. E o lucro unitário é a mesma coisa. O que é o lucro unitário? Tu vai obter o resultado do lucro total, né, e vai dividir pela quantidade de equipamentos que tu vai vender no Brasil, que é 100. É a mesma lógica.
Tá bom, obrigada, Tá professor. respondido? Sim. Pessoal, eu só lembro o seguinte, eu não vou resolver esses exercícios, porque depois eu apresento o gabarito, né? Eu estou aqui para ajudar vocês nas dúvidas para fazer os exercícios, né? Eu não estou aqui para colocar o gabarito. Essas aulas facultativas não são exatamente para colocar o gabarito, são para tirar dúvidas na solução dos exercícios que vocês têm que entregar até o final da noite de hoje, não é isso? É isso. Tá. Isso. Então, tranquilo. Mais alguma pergunta em relação a essa questão 2? Não, essas foi bem como foram os exemplos da aula, né? Então foi bem tranquilo. Exatamente. Assim. Tranquilo. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos para a próxima. Sobre política cambial, descreva os agentes que demandam e ofertam dólares no mercado cambial. Quem quer colocar sua resposta para ser discutido? Quem gostaria de colocar sua resposta? Hein? Vou ter que sortear alguém? Eu posso falar, professor? Pode ser, Daraldo. Pode ser? Depois a Karine fala. Tá. Ou ela pode falar também, não tem problema, tá? Eu coloquei a questão do quem eram os ofertantes e demandantes, mas antes eu iniciei com o conceito de política cambial, falei do Banco Central, que é o que tem a gerência dessa questão da política cambial, e ele também ortoga para outros agentes trabalharem com câmbio, bancos comerciais, caixa econômicas, enfim, bancos. E aí depois eu botei, né, os ofertantes ou vendedores são os exportadores brasileiros, turistas estrangeiros, empresas e investidores externos que trazem a moeda para o Brasil. E quanto aos demandantes, eu botei que são os importadores, turistas brasileiros, empresas e investidores financeiros brasileiros interessados em aplicar seus recursos no exterior. Tá certo, correto, essa é a resposta. Né? Perfeito, é isso aí. Obrigado. Karine. Eu coloquei a mesma coisa, só no demandam ali eu botei também filiais de multinacionais em solo nacional para remeter lucro à matriz. Perfeito. E nos ofertam, eu botei empresas e órgãos governamentais quando pedem empréstimos no exterior. O restante foi tudo igual. Tá ótimo, perfeito. Os dois estão corretos. Mais alguém quer colocar sua resposta? Sim? Não? Então, basicamente é isso, né, pessoal? Quem oferta dólares, né, são os exportadores, são os turistas estrangeiros que viajam para o Brasil, são os investidores internacionais que aplicam na Bolsa de Valores, que fazem investimento direto no Brasil, são aqueles que emprestam, né, para o governo brasileiro, para empresas brasileiras, né, empréstimos externos, né, a remessa de lucros de empresas brasileiras que remetem parte dos seus lucros obtidos no exterior para o Brasil, tudo isso é uma entrada de dólares, o aumento da oferta de dólares. Já a demanda por dólares são os importadores, né, os brasileiros que viajam para o exterior, pagamento de juros, né, de empresas e do governo brasileiro junto a organismos internacionais, como o FMI, e bancos internacionais, né? Quando esse dinheiro que está no Brasil, o dinheiro especulativo que está no Brasil, né, que está aplicado no mercado acionário, volta para o seu país de origem, isso representa uma saída, então uma demanda por dólar. Por que demanda? Porque todo esse dinheiro ele é negociado no Brasil em reais. No momento que ele sai, ele é transformado em dólares, e isso representa uma saída de dólares e uma demanda pelas reservas de dólares. Então, aumenta a demanda por dólares. Respondido, pessoal? Alguma dúvida quanto a essa questão 3? Sim ou não? Então, vamos lá. Vamos para 4. Quem é que lê a 4 para mim aí, pessoal? Eu posso ler. A Bruna. A Bruna, lê, Bruna, para nós. Após oscilar entre leves subidas e descidas, o dólar fechou em alta, o que renova o valor máximo desde 2002, nesta sexta-feira, 11 de setembro, aproximando-se mais cedo de R$ 13,90.
Considere as afirmações sobre as consequências da alta do valor do dólar na economia brasileira. Primeiro, o turismo nacional pode ser impulsionado pela vinda de turistas estrangeiros, atraídos pelo real mais baixo, bem como pelos turistas brasileiros que trocam roteiros internacionais por nacionais. Tu acha que essa alternativa tá certa ou tá errada? Verdadeira, certo? Alguém respondeu falso? Alguém respondeu falso? Alguém Pra respondeu mim também tá verdadeiro? verdadeira. Todo Pra mundo mim, eu botei respondeu verdadeira. verdadeiro? Perfeito, a Bruna está correta, é verdadeiro. Continua, Bruna. A indústria que importa matéria-prima em dólar tem custo de produção elevado, o que aumenta os preços dos produtos para não haver perdas, contribuindo para pressionar a inflação. E aí, tu respondeu verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro, né? Quando tu tem a necessidade de importar matéria-prima, insumos do exterior, e principalmente quando esse dólar estiver muito valorizado, como é o caso de hoje, né? Que o dólar tá um preço extremamente alto, né? A relação dólar-real, isso vai impactar sobre a cadeia de produção interna, vai impactar sobre os preços internos, né? E, consequentemente, vai pressionar a taxa inflacionária, a taxa de inflação. Perfeito, correto. 3. 3. A indústria que gasta em reais para produzir e vende em dólares beneficia-se com o aumento da moeda, pois os preços dos produtos ficam mais competitivos no exterior. Verdadeira. Vamos lá, vamos de novo, ler de novo para a gente ficar bem firme. A indústria Gasta em reais para produzir e vende em dólares beneficia-se com o aumento da moeda, o valor do dólar, não? Pois os com o preços aumento dos da moeda, produtos aqui tá. Vamos melhorar essa frase. Vamos botar aqui, ó. Aumento da moeda. Ó, tô digitando para vocês, tá? Doméstica. Pronto. E agora, tu responde verdadeiro ou falso? agora é falso. É falso. É falso, né? Quando o real se valoriza frente ao dólar, né, isso dificulta as exportações, não facilita as exportações, torna menos competitivo, né, o nosso produto no exterior. É bem verdade que um real desvalorizado, ele gera competitividade do nosso produto no exterior, mas é uma competitividade meio artificial, né? Não é uma competitividade por mérito, mas sim uma maior competitividade por um ajuste da taxa de câmbio, né? O ideal é que a gente seja competitivo porque o nosso produto tem qualidade, porque o nosso produto tem um processo de produção barato, né? E não porque a nossa moeda está muito desvalorizada frente ao dólar. Ok? Entendeu, Bruna? Sim. Senhor, Ficou sabe uma dessas ambiguidades, essa duplo sentido que vai ter nessa 3, tipo, a gente não consegue entender porque é muito sutil. Se é moeda doméstica ou se é a estrangeira, ela vai Não, acontecer em algumas questões da 6 que eu também vou ficar na dúvida, mas depois a gente vê. a gente arruma, né? Toda vez que a gente fala em moeda doméstica, a gente tá falando da moeda local, da nossa moeda, ok? Porque o dólar não é uma moeda doméstica, né? O dólar é uma moeda internacional de troca, né? Então, a gente arruma o texto aí para ficar mais claro, tá? Obrigada. Mas nesse caso, colocando moeda doméstica, ficou claro para todos vocês? Por que é falso? Sim, professor. Daí eu também tinha entendido que era do dólar. Daí eu já tinha postado o meu exercício lá no Moodle, eu posso arrumar e postar de novo? Pode editar tranquilamente, arrumar. Ou, ou simplesmente tu coloca verdadeiro e justifica, né? Interpretei a afirmação como no texto como o dólar. Também está certo, entendeu? O importante é vocês entenderem. É essa a questão. Por que se eu considerar essa resposta como, ó, vou tirar de novo doméstico aqui, se eu considerar esse aumento da moeda como dólar, tá? Isso aí a resposta vai estar verdadeira, né? Se for o real, é falso. Ficou claro? Sim.
Tá? Perfeito. Pode responder de um jeito ou de outro, desde que tu entenda, justifique, né, a tua resposta de forma correta. Que é Andréia? Quem é que está falando comigo? Andréia? Não, era a Karine, de novo. Karine, tá. Então lê para nós assim, Karine. No regime de câmbio flutuante, o Banco Central do Brasil atua no mercado de câmbio de que forma? A. Intervindo com o objetivo de evitar oscilações bruscas nas cotações. B. Desvalorizando a taxa de câmbio com o objetivo de reduzir o valor do dólar. C. Alterando a taxa de câmbio com compra e venda de dólares no mercado. D. Fixando a taxa de câmbio com o objetivo de estimular a economia. Ou E. Deixando o câmbio oscilar livremente de acordo com as regras de oferta e demanda. O que tu respondeste, Karine? Na verdade, assim, eu fiquei em dúvida entre a A e a C. Tá? Perfeito. Eu marquei a A, mas eu até queria perguntar sobre essa questão, a C, porque eu acho que a compra e venda de dólares é uma coisa que o Banco Central faz, né? Essa como eu falei para vocês, nós estamos falando na teoria, né? Câmbio flutuante na teoria seria a resposta correta, seria E de Equador, deixar o câmbio oscilar livremente de acordo com as regras de oferta e demanda. Mas uma coisa é a teoria e a vida real, tá? Na vida real, quase nenhum país deixa o câmbio flutuar livremente, inclusive o Brasil, né? O Brasil, digamos assim, está mais próximo da A, ou seja, toda vez que há uma oscilação brusca nas cotações, né, o governo brasileiro tenta intervir comprando ou vendendo dólares, usando as suas reservas, para evitar uma valorização acentuada ou uma desvalorização acentuada do dólar frente ao real, né? Ou do real frente ao dólar, melhor dizendo. Então, assim, a maior parte dos países faz o que a gente chama de flutuação suja, né? Eu falei isso em aula, né? Ou seja, intervenções pontuais quando, né, o mercado se movimenta numa direção, o mercado cambial se movimenta numa direção que não é a melhor na visão do governo, né, para a economia. Então, assim, para a pergunta 5, a resposta, teoricamente, seria E de Equador, né? Mas, no caso brasileiro, né, nós temos a situação de que o governo brasileiro, sim, em vários momentos, em alguns governos mais, outros governos menos, se a gente pegar governos passados, como o governo da época do governo militar, da próprio Sarney, né, próprio Fernando Henrique, né, governo Lula menos, né, Dilma também menos, e esse aqui intervém, mas também a intervenção tem sido pouco, né, mas para mais ou para menos, o governo, de certa forma, tem um certo controle sobre a taxa de câmbio, né. Agora, falando em termos teóricos, né, uma taxa de câmbio flutuante seria aquela taxa de câmbio onde não há nenhum tipo de intervenção do governo, né? E o valor dela é determinado livremente pelas relações de força entre oferta e demanda. Me fiz claro, pessoal? Eu marquei essa aí seguindo o conceito de flutuante, tá? Eu marquei a E. Então vamos melhorar aqui, ó. Eu entendi agora estou lendo o enunciado, ficou mais clara a dúvida da Karine e do Deraldo, tá? Porque se a gente for seguir o conceito de flutuante, a gente marcaria E. Mas segundo o que a colega falou, e com razão, o Banco Central ele acaba intervindo na compra e venda de dólares, né? Então ficou meio dúbio ali Então, olha aqui, o professor mudou o enunciado da questão, ó. No regime de câmbio flutuante, o Banco Central de um país atua no mercado de câmbio de que forma? Aí fica mais tranquilo a resposta do item E de Equador. Concordam? Concorda, Karine? Sim, entendi. Ótimo. Então, é bom, viu como é bom a discussão, a conversa, né, com vocês,
né, acrescenta, agrega, né, informações, melhora a qualidade da resposta, a qualidade da pergunta do professor, né, a exatidão da pergunta e a qualidade da resposta de vocês. Perfeito. Tudo bem? Ficou claro? Sim. Sim, senhor. Então vamos agora à última questão. Quem é o primeiro do chat aí? Quem me ajuda? E por ordem alfabética, quem é o primeiro do chat? É a Aline. Aline, pode falar, Aline? Oi, boa tarde. Eu preciso Boa ler tarde. primeiro porque eu não consegui fazer ainda. Não Tá tem bem problema. complicado acompanhar. Deixa eu ver. O dólar. Para ver se a primeira tá certa ou falsa, é isso? Isso O aí. dólar utilizado para viagens internacionais é o dólar comercial. O que tu acha? Verdadeiro ou falso? Se não Olha, sabe, não tem problema. Essa aula aqui não é aula de avaliação, não, é aula para tudo bem. aprender. Sim. No caso, depende. Se for só para um determinado país, que seria os Estados Unidos, né? Uhum. Tu acha Eu que é acho. verdadeiro, então? Se for para o país, Estados Unidos, acho que sim, porque daí eu acho que o dólar, a moeda comercial em outro país, acho que vai ser outra, não? Bom, Não vamos sei. ver. Tudo não tem Em problema. outro país, não, em outro continente, no caso, sei lá. Não tem Na Europa. problema. A tua resposta é essa. Se tiver errado, também não é nenhum crime. Tá. Me ajudem. Alguém respondeu verdadeiro? Alguém respondeu falso? Eu respondi. Eu botei falso. Eu botei falsa. Falso. Por quê? Eu coloquei verdadeiro. Dólar Porque o turismo. dólar comercial ele vai tratar das transações comerciais. O dólar utilizado para viagens é o dólar turismo. Exatamente, foi isso que eu raciocinei também. É isso aí, pessoal. A resposta correta é essa, né? O dólar utilizado para viagens internacionais é o dólar turismo. Quem é que colocou verdadeiro, além da Aline? Ok, se não tem problema. Tá, entenderam? Alguma dúvida, algum questionamento quanto a essa alternativa? Não. Então vamos para a próxima. Depois da Aline. Obrigado, Aline. Quem é a próxima? De nada. Vamos, Dina. Tá sem microfone? A próxima é a Bárbara. Então vamos lá, Bárbara. Boa tarde. Enfim, o dólar americano e a moeda chinesa são consideradas moedas internacionais de troca. Para mim é falso. A moeda chinesa não é. Só a americana. Perfeito. Poderá vir a ser um dia, né? Provavelmente lá na frente, quando a economia chinesa se tornar a economia mais poderosa, né? E houver uma mudança nas relações de confiança, porque o dólar americano, além de ser pertencer à maior economia do mundo, né? Os Estados Unidos é uma democracia, pessoal. Então há muita credibilidade, né? Quanto à política econômica americana, independente seja governo republicano, governo democrata, né? A história dos Estados Unidos, a história de democracia, a história de um país que não teve grandes intervenções na economia, não teve grandes alterações no valor do dólar ao longo do tempo. Isso gera uma confiança muito grande entre os agentes internacionais para que o dólar americano seja uma moeda internacional de troca, né? Ou seja, o dólar americano construiu essa história, construiu essa confiança, né? Enquanto essa confiança existir e enquanto outras coisas ocorrerem juntas a isso, como a potência econômica que é os Estados Unidos, né? O alto grau de competição que algumas indústrias americanas têm no mundo, né? A grande circulação de dólares, né? A confiança, por exemplo, que os países e as pessoas têm, e as empresas e as organizações têm em entesourar riqueza em dólar, tudo isso leva a que o dólar americano seja considerado a principal moeda internacional de troca. Ok?
Próximo. Quem é a próxima a falar? Ou próximo? Quem é que está no chat? É a Bruna. A Bruna. Uma Lê para desvalorização. nós. Oi? Pode ler. Uma desvalorização do câmbio facilita a exportação de produtos brasileiros? Aí eu assumo que o câmbio desvalorizado é a moeda brasileira. Isso, Aí isso. botei verdadeiro. Perfeito. Uma desvalorização do câmbio, né? Vamos arrumar aqui. Moeda doméstica, né? Tá? Todo mundo enxergando, né? Facilita a exportação? Sim, né? A gente já conversou sobre isso, né? Toda vez que o real estiver desvalorizado frente ao dólar, isso é uma facilidade maior para, a mais, digamos assim, ou maior para a exportação de produtos brasileiros. Continua, próximo. Pode continuar a leitura, Bruno. Tá. Isso. Uma desvalorização do câmbio facilita a importação de mercadorias estrangeiras? Eu coloquei falso. Falso, Também né? assumo que é da moeda doméstica. Exatamente, perfeito, né? Ou seja, no momento que o real perde valor frente ao dólar, né, fica mais difícil importar, fica mais caro importar produtos estrangeiros. Continua. Em um regime de câmbio sujo, o Bacen interfere na taxa de câmbio quando considera necessário? Eu coloquei verdadeiro. Perfeito, verdadeiro, correto, né? Ou seja, é exatamente isso, né? E é o que acontece na maior parte dos países, né? Quando quando o Banco Central vê necessidade, ele interfere na taxa de câmbio. Próximo. O regime de bandas cambiais é um misto de câmbio flutuante e dirt flow? Botei E tu botou verdadeiro. perfeito, Dirt parabéns, flow é Lu. câmbio sujo, né? É câmbio sujo, a tradução de câmbio sujo, né? É isso aí, perfeito. Né? O que é o regime de câmbio de bandas cambiais? É estabelecer o seguinte: dentro de um determinado intervalo, o Bacen ou qualquer banco central do mundo não vai intervir na oscilação da taxa de câmbio. Passado esses limites, seja o limite superior, seja o limite inferior, o Banco Central intervém comprando ou vendendo dólar. Perfeito. Continua. O câmbio pode ser utilizado para garantir competitividade dos produtos nacionais no exterior. E aí? Verdadeiro. Né, a gente, né, é uma competitividade artificial, sim, mas é uma competitividade, ou seja, a desvalorização do real garante, né, que o nosso produto seja vendido a condições favoráveis, né? Pode ser vendido a um preço muito baixo no exterior, e, em consequência, ganhar na competição com outros produtos concorrentes de outros países. Perfeito, continua. Operações financeiras. O dólar utilizado é o dólar paralelo. Nessa eu fui pesquisar para ter mais certeza, porque eu coloquei falso, porque na minha concepção é o dólar comercial, né? Aí eles chamam de dólar sujo, que é para fazer transações que não estão registradas, né? Criminosas, entre aspas, ali. Perfeito. Aí eu coloquei falso. Falso, né? É verdade. Então, claro, quando a gente fala aqui em operações financeiras, a gente está falando de operações registradas contabilmente nas operações de comércio exterior, né? Não são operações financeiras não registradas ou ilegais, como tráfico de drogas, como tráfico de armas, né? Ou mesmo um brasileiro que vai para o exterior, né, e realiza, adquire dólares, trabalha nos Estados Unidos, e junta esses dólares e vem para o Brasil de forma ilegal. Não, aí não tem registro nenhum. Estou falando das operações financeiras legais. Nesse caso, o dólar utilizado é o dólar comercial. Próximo. Atualmente, o euro no Brasil está mais valorizado que o dólar americano. Verdadeiro. Alguém sabe me dizer quanto é que está o euro e quanto é que está o dólar na sexta-feira? Eu estava na sexta-feira. Hein, pessoal? Ninguém sabe?
Quanto estava qual, desculpa? centavos. O euro e o dólar na sexta. O dólar acho que estava 5 e pouco, né? 5,30, não? O euro, É, 6,66 centavos. e o dólar algo em torno de 5,40, não é isso? 58. Isso, por aí. Mas Por aí. esses tempos tava 5,65 também, né? O euro. 5,68 Não. dólar. Pessoal, nós vivemos num tempo muito complicado para a economia, não só para a economia, para todos nós, né? Mas isso está afetando a economia, né? Então, a oscilação do dólar esse ano no Brasil tem sido absurda, né? E o euro acompanha isso. O euro, geralmente, ele tem um valor mais alto que o dólar, né? Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que o euro é mais forte que o dólar, né? Significa apenas que o custo dessa moeda é mais alto, né? Tem moedas cujo o preço é bem mais caro, né? A relação do valor do real para essa moeda é bem maior que o dólar americano, né? Mas é uma característica, né? O euro, uma moeda que sempre tem um valor muito alto em relação ao real, é a Libra. Alguém tem aí a internet, se tiver a oportunidade de consultar, e quanto é que está a cotação da Libra, né? Que é a moeda inglesa, Libra esterlina. Se alguém tiver a oportunidade de ver a cotação, mas deve estar... 7,35. 7,35, é mesmo? Essa moeda sempre foi muito cara, né? Por isso que se diz, né, que um dos turismos mais caros que o brasileiro tem para o exterior é para a Inglaterra. Gente, que caro, né? Meu Deus. É caríssimo. Tá perto do dólar e do euro, de qualquer forma. Oi? De qualquer forma é caro, mas está bem próximo do dólar e do euro, né? Ela já teve pior. A distância da Libra para o euro e para o dólar foi maior, hoje está mais próxima. Né? E nem por isso significa que a Libra deva ser usada como moeda internacional de troca. Não que a Inglaterra não seja um país poderoso, né? Mas na comparação com os Estados Unidos e até mesmo com a comunidade europeia, é bem menos, né? Ok, próximo. Continua. O Guarani, o peso, soles e dinar são nomes de moedas de países da América Latina. Vou ler minha resposta. E verdadeiro ou falso? Eu botei falso. Onde é que está o erro aí? Guarani e peso são moedas da América Latina. Dinar é uma moeda de ouro do Império Sassânida e do mundo islâmico. Já a moeda soles não existe, mas tem semelhança com o nome da moeda soles, ou o novo sol do Peru. Eu errei aqui. É Soles soles. É com E, né? É com E? É com E? Soles? Existe uma com E. Assim que é a moeda peruana? Soles. Assim. Então tá, agora arrumei aqui. Então aqui nós temos moeda paraguaia, moeda de vários países. Tu tem o peso mexicano, tu tem o peso uruguaio, tu tem o peso argentino, o soles, que é o nome da moeda do Peru, né? E dinar, que é uma moeda típica, né? O nome típico de moedas de países árabes, principalmente, tá? Perfeito. Próximo. Rubro é o nome da moeda russa? Eu coloquei falso, porque é rublo. Como é que é? Como é que se escreve? Com L em vez de R. Rublo. Assim, né? Uhum. Tá certo. Professor é que erro de digitação aqui. Pode botar verdadeiro. Tá? O Brasil já possuiu as seguintes moedas. Cruzeiro, cruzado e réis. Verdadeiro. Exatamente. Já teve outras moedas, né? Teve Cruzeiro Real, né? Teve Cruzado Novo. O Brasil teve várias moedas ao longo da sua história. Eu acho que teve Cruzeiro Novo também, né? Cruzeiro Novo, bem lembrado. Teve várias moedas ao longo da sua história. Continua. A taxa de câmbio no Brasil sofreu uma forte desvalorização ao longo de 2020. Verdadeiro. Verdadeiro. Né? A taxa de câmbio no Brasil esse ano, em função da pandemia, em função da crise econômica, né, o real perdeu muito valor frente ao dólar. Continua. As projeções para a taxa de câmbio no Brasil em 2021 é de $1 para 6,50. Verdadeiro. Aqui não é bem isso, não.
tá? A tendência é que projeção é um negócio meio complicado, pessoal, claro, não há uma certeza, né? Mas é pouco provável que o dólar passe R$ 6, tá? É bem provável que, acabando a pandemia, a economia se restabelecendo minimamente, né? O dólar fica em torno aí de 5,10, 5,20, tem gente que fala até em 4,80, né? O dólar, né? Então, não há uma projeção para uma desvalorização ainda maior da taxa de câmbio. Claro que tudo pode acontecer, né? A crise pode, a econômica pode ser maior, né? O governo pode tá se falando da queda do Guedes, né? Que é uma referência para o mercado, né? O mercado gosta muito do atual ministro da Economia, né? Pode ser que haja uma segunda onda, né, de Covid muito forte no Brasil e tudo isso afetar a economia brasileira, né? Mas o que os analistas falam para 2021 é que se dentro do que está previsto ocorrer, né, vacina e mais algumas coisas, é que o dólar esteja aí na casa entre 4,80 e 5,20 para 2021. Então é falsa essa daí? Falso. Respondido, pessoal? Ficou claro? Sim. Professora, Sim. então por que que na pandemia o dólar se valorizou tanto? É por causa da economia do Brasil? Olha, observe o seguinte, eu não gosto muito de falar de política, tá? Mas é importante que economia e política, elas não são separadas, tá? O governo Bolsonaro é um pouco complicado, certo? É um governo que tem, bom, Convenhamos, né? cada um com a sua opinião política. Aqui, né, como eu sempre digo para vocês, eu respeito todas as visões políticas, né? Mas gosto de ser respeitado na minha visão, né? Teve uma ameaça de impeachment lá por abril, maio, né? O governo ficou muito fragilizado, principalmente no início da pandemia. O governo, ele não é, digamos assim, as ações do governo, digamos assim, a segurança desse governo não é vista de forma muito positiva pelos agentes econômicos internacionais, mesmo sendo um governo que defende o capitalismo, defende, né, políticas de privatização, o mercado internacional não tem total confiança, né, na condução da política econômica do atual governo. E isso se reflete por uma grande saída de dólares do Brasil, que já vinha acontecendo antes da pandemia. No momento que a pandemia surgiu e a crise econômica atingiu o Brasil e todos os países do mundo, ou pelo menos a maior parte, tirando a China, um ou outro país, né? Os investidores internacionais, eles protegem, né, a sua riqueza e buscam investimentos mais seguros. Esses investimentos mais seguros estão em países mais ricos, países mais fortes, como países da Europa, Estados Unidos, né, principalmente. Então, boa parte desse dinheiro estrangeiro que estava no mercado de ações no Brasil, no mercado financeiro, saiu do Brasil e foi para o exterior. Então, diminuiu muito a quantidade de dólares existente no Brasil ao longo deste ano. E isso pressionou a taxa de câmbio, né? Fez com que o dólar sofresse uma rápida valorização frente ao real. Fora isso, o governo brasileiro, corretamente nesse caso, né, reduziu muito a taxa Selic, né, a taxa de remuneração dos títulos da dívida pública brasileira. Ou seja, hoje, os juros pagos pelo Brasil para investimentos, para aplicações financeiras dentro do Brasil é muito baixo. Consequentemente, a atratividade também não é muito grande, né? Então, esses especuladores, esses grandes agentes econômicos internacionais, eles buscam duas coisas: segurança e rentabilidade, né? Esse é o ideal, né? Muitas vezes segurança significa juros mais baixos, mas o Brasil, na atualidade, tu tem insegurança em função de todo o contexto, né, e juros baixos. Não é exatamente o que eles querem, né? Ou eles querem segurança, eles vão aí para países como Estados Unidos,
Inglaterra, Alemanha e outros mercados, né? Ou eles querem rentabilidade, mesmo com risco mais alto, que também não é o caso do Brasil, porque a taxa de juros é baixa. Então, eles vão para países onde, mesmo tendo um risco maior do negócio, né, o risco maior da aplicação, a taxa de juros é mais alta. Essas duas coisas combinadas faz com que o Brasil não seja um mercado financeiro muito atrativo, né, nos últimos meses, né, desde o final do ano passado, digamos assim, desde 2019, né, o mercado brasileiro não tem sido muito atrativo para os investidores internacionais. E isso tem diminuído muito a entrada de dólares, o que faz com que o dólar seja uma moeda escassa no Brasil. E, por consequência, o real tem se desvalorizado muito em relação ao dólar. Inclusive, Respondido? eu vi uma reportagem esses dias que a taxa Selic que caiu muito, né? Eu não sei se é verídico. Esse foi digamos assim, por se cima. tem um dos grandes acertos do governo atual, né, do governo Bolsonaro, foi essa questão, né? Isso aí foi muito bom para o Brasil, né? A queda da taxa de juros, ela é muito importante para atrair investimentos na área produtiva, para diminuir o pagamento de juros do governo, né? Para diminuir o ganho dos rentistas, né? Aqueles que vivem de juros. Isso é muito bom, né? Pena que não é só isso que vai gerar a decisão de uma pessoa investir, né? A decisão de tirar o seu dinheiro, né, tirar o seu tesouro na forma de moeda e colocar em uma atividade produtiva, como, vou abrir uma pizzaria, vou abrir uma lavanderia, vou construir um negócio, um restaurante, não depende só disso, né? Depende de um conjunto de variáveis que dá segurança para essa pessoa dizer, não, vale a pena, né? No momento que essas condições aparecem, aí o investimento surge e a economia cresce, né? Infelizmente, essa não é a realidade hoje. O juros está baixo, mas tem outras questões, tem a estabilidade do governo, tem a pandemia, há uma série de entraves aí para que a economia volte a crescer realmente de forma significativa nos próximos meses. Okay, quem é que vai abrir um restaurante hoje em dia, né? Por mais baixo que esteja a taxa de juros, né? O momento não está propício para muita coisa. É muito difícil. A situação atual é muito difícil, tanto para a saúde quanto para a economia, né? Uma coisa está afetando a outra, né? E isso faz com que o nosso real sofra uma desvalorização muito grande. Muito obrigada pela resposta. Nada. Mais alguém? Ricardo? Oi? A Marie colocou duas perguntas no chat, eu acho que o senhor não viu, e ela também está sem microfone. Eu posso perguntar por ela? Claro, evidente, né? Ela perguntou o que é câmbio sujo. Como eu falei para vocês, câmbio sujo é o seguinte: o câmbio sujo é aquele câmbio na qual o governo faz a intervenção, faz a ação no mercado de câmbio quando ele acha necessário. Quando ele percebe, por exemplo, que a desvalorização do real é muito grande, pode gerar inflação, pode gerar problemas para a economia, ou o contrário, né? Quando o real está excessivamente valorizado. Aí o Banco Central, né, o governo, utilizando as suas reservas, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar ou vender dólares, né, para tentar equilibrar a relação entre oferta e demanda, né? Então, por exemplo, né, se o dólar estiver muito desvalorizado, né, ele entra vendendo dólares, ele entra ofertando dólares. Desculpe, se o real, vou repetir, se o real estiver muito desvalorizado, há um excesso de demanda por dólares. O que o governo pode fazer? O governo pode colocar dólares no mercado, vendendo esses dólares no mercado. Aí aumenta a oferta de dólares no mercado e o preço do dólar tende a cair, ou seja, o real tende a se valorizar. Então, o câmbio sujo é justamente isso, quando o governo considera o seguinte: olha, em algumas situações eu vou ter que intervir nesse mercado, né? Porque isso, se não ocorrer essa intervenção, se não ocorrer esse tipo de
de ação por parte do Banco Central, por parte da autoridade monetária, e isso pode acarretar um prejuízo muito grande para a economia. Ok? Sim, professora, ela fez outra pergunta, mas eu não entendi direito a pergunta dela. Ela colocou assim, ó, desvalorização do real e valorização da moeda estrangeira? E um ponto de interrogação. Desvalorização do real e valorização da moeda estrangeira é a mesma coisa. Né? No momento que o real se desvaloriza, significa que o dólar se valorizou. É a mesma coisa. Então, se o real perdeu valor, significa que o dólar ganhou valor. Né? É só duas formas de dizer a mesma coisa. Ok? Ela agradeceu. Tá, já tô aqui no chat olhando agora, que eu interrompi aqui o compartilhamento e agora eu consigo olhar. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutora, eu tenho, mas não é dessa lista. Que lista é? É na terceira parte, é sobre balança de pagamento, mas não é exatamente da lista que a gente tem que entregar. Tem uma lista que é de questões, que é de exercícios sobre Eu a acho que o balança. Sérgio comentou sobre essa lista. Bom, essa lista aí não é para entregar, né? Essa lista é para estudar para a prova, né? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar essa lista para a gente conversa especificamente sobre essa lista, que na verdade não é uma lista, né? São exercícios que eu depositei no Moodle para vocês treinarem para a prova, para vocês se prepararem, né? A gente pode conversar em sala de aula. Na quinta-feira a gente discute algumas questões, mas tá, tudo bem, pergunta aí, qual é a tua dúvida em relação a ela? Onde estão as tabelas? Porque eu já dei uma vida nos slides, só que tem várias, sabe? Daí eu não sei exatamente se elas estão separadas. Porque diz que é pra mim fazer as contas com base nas tabelas que eu tô interpretando, né? Eu não tô com aqui a lista. Tá, vamos fazer o seguinte: quinta-feira a gente. Eu não tô aqui com o arquivo, tá? Mas quinta-feira a gente conversa sobre esses exercícios, tá bom, Bruna? Tá bom. Tá, ou me Porque eu passa no sou. privado. Oi? Nada. Pode Alô? continuar. Alô? Ah? Não tô te escutando. Bom, tá. Mas a gente vai revisar essa lista, assim. Mas não é a lista, não é a tarefa, tá? Essa aí é uma lista complementar referente à matéria sobre balanço de pagamentos, tá? Perguntas? Mais alguma pergunta? Professor, boa tarde, é o Lucas. Fala, Lucas. Não, só recapitulando um pouco na pergunta 3 ali, uma pergunta. As negociações interbancárias, elas podem influenciar na demanda e na oferta de dólares no mercado cambial? Se for com moeda estrangeira, se for entre moedas, essas negociações forem, por exemplo, operações vinculadas ao dólar, sim, né? Toda vez que qualquer operação financeira tenha como referência, né, compra e venda de dólares, sim, aí afeta oferta e demanda e, por consequência, a taxa de câmbio. Tá, e aquela taxa PETAX, que ela é utilizada nas negociações interbancárias, ela já é pré-definida ou ela pode sofrer alguma alteração durante o ano? Ela pode sofrer alterações, pode sofrer. Claro, tem algum tipo de controle por parte do governo, mas ela pode sofrer alterações. Ah, ok, então, obrigado. Nada, imagino. Mais alguma pergunta? Ok. O Sérgio está perguntando, foi minha dúvida também, somente a localização dos dados para construir o gráfico, qual a tabela que o professor fala? Realmente, eu estou sem aqui o arquivo para que a gente possa discutir, né? Podemos fazer o seguinte, a gente pode, na aula que vem, conversar ali uns 15 minutos sobre essa lista aí, sobre esse exercício complementar, né? Ou ainda, já que a gente vai ter uma aula facultativa só sobre balança de pagamentos na próxima semana, né? A gente trabalhar junto com a tarefa 3, a gente trabalha essa lista complementar. Ok? Então, acho que é isso por hoje, pessoal.
Agradeço aí a participação de todos, tá? Essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar para vocês aí no Moodle. E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp, né? E a gente se encontra na quinta-feira. Então tá, um bom final de semana para todos. Um abraço. Bom final de semana, professor. Abraço. Igualmente, um abraço. Tchau pra todos. Excelente, semana, tchau. Muito obrigada.